Olá, sou Márcio Lopes, com o nosso Papo Reto com o Red Hunter, no especial Covid-19, a quarentena. Tá? E hoje aqui tendo a honra de bater um papo, tá? Com o Marcelo Nogueira Reis. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver ouvindo a gente aí, né, Marcelo? É isso aí, Márcio. Uma honra é minha. E, Bate-papo. Vamos e juntos. Papo reto. nesse episódio 12 aí, né, trazer um pouco desse cenário, esses impactos futuros de algumas decisões na área jurídica, principalmente na questão tributária, né? Porque eu já venho dizendo assim, Marcelo, às vezes as pessoas estão aí pensando que as operações estão deixando de acontecer no dia a dia, mas a empresa tem seu paralelo, tem o seu passado, e às vezes parece que a percepção que o empresário, em alguns momentos, acha que vai dar um reset e começar do zero, não, as coisas estão acontecendo, né? E a gente está É, vendo como está sendo um processo novo para todos, né? Não tem uma referência, inclusive bibliográfica, que possa, eu desconheço isso, essa verdade. gestão no dia a dia, porque cada hora que você vê a televisão, recebe uma notícia, é uma mudança, tá? E aí a ideia de estar trazendo profissionais que estão no mercado, profissionais que são referências e, acima de tudo, profissionais que possam passar um pouco não só desse momento, mas também, acima de tudo, acenar com coerência, com questões técnicas e vendo algumas perspectivas de forma também propositiva, para também todo mundo não pode ser o porteiro do apocalipse de É, trazer somente notícias nefastas, né? E aí, só para apresentar para quem não está de fora aqui, não Salvador, não tem esse conhecimento, né? O Marcelo Nogueira Reis aí, advogado com as suas especializações. A ideia aqui não é também fazer a apresentação de currículo, porque depois eu boto o link aí, vocês podem dar uma consultada no próprio site, no próprio perfil do Marcelo, mas Marcelo é sócio do escritório Nogueira Reis, então já é uma referência no nosso mercado que se refere a esse segmento, tendo uma atuação muito forte, presente, não só na própria operação dele, também atuando como empresário, mas também em termos de entidade, de associações, de conselhos. Isso aí é muito importante. Então, obrigado aí, Marcelo, mais uma vez pela sua valeu. disponibilidade. E aí, Marcelo, vem um grande ponto assim, embora seja um pouco vago, né, e como eu falei anteriormente, eu digo assim, se os empresários estão agoniados, os profissionais da área comercial, que pode estar vindo nas vendas, estão também agoniados, eu digo que pânico estão os advogados, os contadores, não é? Por quê? Porque para eles e por eles sempre recaem aquela pergunta: eu vou fazer o quê? Eu faço o quê? Não é? Então, às vezes, essa insegurança, ou às vezes esse modelo de guerra que nós nunca passamos, não sabemos o que é que vai ser amanhã, o que é que vale, o que é que não vale. E a gente, às vezes, tem que ter o cuidado, porque uma decisão tomada, eu digo sempre assim, na fome, na sobrevivência daquele exato momento, pode lhe acarretar um prejuízo muito maior em termos futuros, né? E aí vem um pouco, Marcelo, como é que você está vendo um pouco nessa conversa com clientes, que você deve estar aí sendo altamente consultado também, estando angustiado de pegar essas informações todas, como é que você está vendo essa perspectiva do nosso mercado em termo empresarial? Pois é, tá uma loucura mesmo, porque foi uma bola de neve. A coisa do Covid aconteceu, em consequência disso veio o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal. Por conta disso, os estados e municípios também foram na mesma linha, e o resultado de tudo isso, e essa é a parte importante no que a gente vai fazer de bate-papo na parte tributária, é exatamente porque houve um impedimento de atividades funcionarem, de lojas, de shopping fechados, lojistas, comércio de uma forma geral. Então, como é que essas pessoas, os empresários, poderão honrar seus compromissos, especialmente no caso dos compromissos tributários, se eles não têm faturamento? Então, você vê, as ruas estão fechadas, ninguém vende, ninguém compra, não há circulação de dinheiro e, portanto, como vai ser pago o tributo? Então, foi uma bola de neve que a coisa chegou aqui na ponta, vamos chamar assim, no estado da Bahia, nos municípios baianos e no Brasil inteiro. E essa vem a questão que você colocou. O que é que o empresário vai fazer? Ele está sem dinheiro, ele tem ou tem pouco, ou tem pouca gordura, ou tem pouca reserva. Ele vai priorizar o quê? Eles têm as dívidas, eventualmente dívidas bancárias, ele tem folha, ele tem fornecedor, e ele está sem receita. Então, a coisa foi acontecendo assim. Então, a pressão, Márcio, foi acontecendo porque os empresários precisavam de alguns apoios, alguns ajustes, não só em termos de folha, como pagar a folha se ele não está faturando.
mas como também crédito bancário. Como fazer com os dinheiros tomados? Refinancia, não refinancia? Os bancos, pelo jeito, eles estão reticentes, eles não estão querendo muita conversa. Então, a coisa vai acabar na briga, na judicialização. E voltando à parte tributária, foi mais ou menos por aí. O governo imediatamente deu logo um conforto para, vamos chamar assim, empresário de pequeno e médio porte, aquele do Simples Nacional. Então, para estes, ele deu um alento, tipo, os pagamentos de março, abril e maio, ele jogou para frente, para mais 6 meses. Mas mais 6 meses, mas ele não está isentando. É bom que a gente preste bem atenção nisso. Isso, Ele está exatamente. jogando mais para frente. Então, esse de abril vai ser pago em outubro, mas em outubro vai vencer. E aí vai vencer o de março, no caso, que seria pago em abril, e vai vencer o do mês de outubro. Então, ele vai ter dupla incidência lá na frente. Ou seja, esse problema, nós estamos aqui, esse adiamento, esse diferimento, mas a bomba vai explodir em algum momento. O FGTS é a mesma coisa, o governo também suspendeu a exigibilidade do FGTS desses 3 meses, mas jogou para lá para adiante. Tudo bem, no caso do FGTS, Márcio, ele vai fazer um parcelamento de 6 meses, mas entenda, vão ser dívidas acumuladas. Então, a gente chega na seguinte conclusão. O que o empresário está fazendo, ele não tem outra opção. 80% dos empresários com quem eu conversei nessa consultoria, eles não vão pagar os tributos federais. Simplesmente assim. Então, alguns já estão sabendo que ele vai adiar para lá para frente, ou não vai pagar mesmo. Só que ele está contando, é o que eu penso, é o que eu acredito, que lá na frente, o governo federal, o estadual, o municipal, eles vão fazer uma espécie de refis É isso que eu nesse ia perguntar. período. É um período horroroso, de fato, todo mundo vai estar nessa mesma situação, senão vai ser quebradeira geral. Veja também que o governo federal, até já prevendo isso, ele prorrogou também a validade das certidões negativas, porque É, muita empresa não ia ter como pagar o tributo, portanto, ia ficar com pendência na Receita Federal e, portanto, não ia poder participar de licitação, não esse ia é um poder ponto. receber certos É dinheiros. porque a gente está vendo aí a questão das linhas de crédito sendo liberadas, mas justamente aquelas empresas que estavam sem conseguir suas linhas de crédito, que a curto prazo estavam aí já com a corda no Uhum. pescoço, na pontinha do dedinho do pé para estar se afogando, podem não ter, com certeza vão ter a dificuldade ou não vão ter esses recursos no primeiro momento, e sim aquelas que têm a certidão. Então, assim, fica um cenário altamente rapaz, é Essa, impressionante. essa questão que eu falei, por exemplo, o governo federal liberou, vamos dizer, adiou o pagamento do Simples Nacional, mas não adiou, por exemplo, pelo menos até agora, mas deverá adiar PIS, COFINS, mas também vai ser adiamento, ou seja, jogar para frente. Agora, o Estado da Bahia não adiou o ICMS, o pagamento. Isso. A prefeitura também não adiou, por enquanto, ISS, IPTU. Ou seja, a bola é grande. Esse problema vai estourar mais adiante. Mas, pelo menos, no governo federal, ele deu mais ou menos o seguinte: olha, eu não vou excluir ninguém de parcelamento que deixar de pagar por inadimplência. Eu não vou exigir certidão negativa de quem não conseguiu pagar. Então, fica esse joguinho assim, de dar um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã. Teve agora a prorrogação da declaração de imposto de renda. Então, são coisinhas o dia a dia. Então, a gente estava fazendo esse bate-papo até antes, dizendo como amanhã tudo isso pode. Nosso bate-papo de hoje, esse papo reto de hoje, pode estar se valendo muito pouca coisa amanhã, porque tudo muda. E você percebe, por exemplo, que eu venho conversando também, as grandes empresas têm a sua estrutura, têm o seu peso, têm a sua equipe até tecnicamente qualificada, mas às vezes as médias, né, estão ali, às vezes não tem ou não dá devida atenção ou prioridade, ou tem um trabalho mais pontual. Você percebe, por exemplo, e aí eu venho também estimulando, chame de conselho, chame de comitê, chame de Uhum. grupo, mas aquele grupo que define no final do dia, no início do dia, um grupo a gestão de crise ali, daquela situação, seja um cara, um advogado, seja um tributarista, seja o seu contador, seja essas figuras chaves, eu ainda sinto, pelo menos alguns que eu conversei e sondei, não terem ainda esse tipo de posição. Você já percebeu que tem essa movimentação ou ainda está carente nessa posição? Não, mas tem um lado positivo. As pequenas e médias elas estão se valendo do associativismo.
Entendeu? Então, elas que não podem ter essa linha direta com os advogados e consultores, elas estão procurando as suas associações. Então, lá na Associação Comercial da Bahia, por exemplo, nós temos várias consultas nessa linha de jurídica, tributária, de financiamento bancário, trabalhista, e estamos esclarecendo por lá. A Federação do Comércio também abriu um canal para esse tipo de tirar dúvida, a Federação das Indústrias. Então, essas entidades, elas criaram esses canais diretos para seus associados, e os associados estão utilizando, finalmente eles estão utilizando. A gente está vendo isso na prática. Isso é bom. Esse é um ponto bacana. Eles descobriram que existem associações, federações, sindicatos. A Brasel Bahia está fazendo um trabalho excelente, porque o segmento de restaurantes e bares está sendo muito sacrificado. Não estão vendendo nada, faturamento zero, só quem tem delivery. Então, eles têm esse canal de comunicação para dar um alento, para dar um apoio, para dar um conforto. Então, assim, o que é bacana, e a ideia desse que eu estou chamando aqui o especial Covid-19, a quarentena, é justamente trazer isso. Então, você me traz uma informação muito bacana, que é justamente o quê? Sempre as entidades, associações, ou conselhos, ou cooperativas, sempre reclamavam que não tinha apoio nem estrutura. Olha que momento interessante, bacana, para que essas entidades se aproximem, se vendam de uma forma muito mais consultiva, agregue e partam de uma forma, eu vou dizer no bom sentido, mais agressiva perante aos seus associados, até para conquistar novos associados, para justamente ter esse ponto. Então, assim, é um momento também que a gente tem que olhar as oportunidades, a gente tem que olhar as coisas também são positivas. Então, assim, a gente reforçar que existem esses canais, mesmo que o cara não esteja hoje associado, mas amanhã ele pode se associar e ele não vai ter carência dessa informação. Não, então, inclusive na associação comercial, por exemplo, ele basta entrar no site. Não precisa nem dizer qual eu sou associado, número tal, babá, nada disso. Ele entra lá no site, faz a pergunta dele, a gente responde com certa brevidade. E é assim que funciona. E depois, se ele eventualmente quiser se associar, melhor ainda. Aí eu acho que é oportunidade. E, acima de tudo, também, Marcelo, eu vejo, como eu venho falando, uma oportunidade interessante também para os advogados, as pessoas, os profissionais da área tributária, os contadores, se posicionarem em si, agora é a hora da sua virada, no que sentido, em algum momento, ele é meio desprestigiado, uma questão mais técnica, uma questão mais construtiva, até assertiva, né? De estarem ali, sim, buscando, resgatando seus clientes, e às vezes tem uma coisa um pouco mais distante, mas também tendo o cuidado de estar ali, eu estou aqui, se você precisar, que tipo de apoio, que aí justamente lá na frente, quando o cenário voltar, não vai voltar igual, mas vai voltar de uma outra forma, mas eu acho que a gente vai se ajustar em algum momento aí, ter essa perspectiva. Como é que você vê hoje e aí, por mais que tenha essa estrutura, você está vendo hoje, pelo menos do outro lado, os Cefaz da vida, ou as secretarias, eles também estão nessa movimentação um pouco mais propositiva. Estão esperando como é que está essa relação dos bastidores e secretarias? De uma forma geral, eles deram um stop. O negócio está tão grave que os contribuintes eles não estão com cabeça para pensar sequer nos seus negócios, como pagar seus tributos correntes, quanto mais os problemas represados que todos eles têm. Então, isso foi uma questão unânime. A Receita Federal suspendeu eventuais ações fiscais, suspendeu rescisões de parcelamento, o Estado também deu uma pausa nos seus prazos de recursos, de defesa, o município também parou o andamento dos processos administrativos de cobrança de tributo. Então, deu uma parada aí, uma amenizada para que as pessoas possam se concentrar em seus problemas relacionados exatamente à questão do Covid-19. Então, neste ponto, eu acho que deu aí um refresco para os empresários, porque eles sabem, pelo menos, que os processos tributários pendentes, aqueles onde estão apurando os débitos, onde existe aquela coisa meio chata, né, do fisco em cima do contribuinte, está dando uma segurada. Pelo menos isso. E a gente pode ver também, para quem tem uma estrutura que suporte, você também é um momento também de organizar sua casa para essa perspectiva lá na frente, né? Você tem um grupo ali tocando essa crise, esse momento atual, mas também eu tenho sugerido para alguns terem o cuidado de montar uma equipe para justamente organizar alguns pontos que no dia a dia não dava e agora efetivamente não vai dar, mas pegar um recurso, pegar uma estrutura para que toque essa operação, que lá na frente ela vai vir, ela vai voltar, pode vir numa dimensão, a depender da fome, da necessidade do Estado, da prefeitura ou do município, enfim, ela vai voltar em algum momento, mas que haja essa preparação.
Sem dúvida. Hoje, o que eu vejo é o seguinte, empresa que precisa de certidão, ela está tendo um pouquinho mais de cuidado quanto à tomada dessa decisão de pagar ou não pagar os tributos vincendos. Mas as empresas que não precisam de certidão para rodar, que não têm contratos públicos, não participam de licitação, estas aí, sua grande maioria, elas vão simplesmente parar de pagar os tributos. Vão mesmo e vai ver o que é que vai acontecer mais na frente. Ela vai priorizar o pouco caixa que tem para manter funcionários e a bicicleta rodando com seus fornecedores, mas é por aí. Tributo vai ficar um pouquinho em segundo plano, eu tenho certeza disso. E o que a gente também tem que reforçar, e para quem está aí vendo e ouvindo a gente, que eu também gero um podcast nesse momento, é que por mais que todos estejam aí meio receosos na questão de consumo, receosos na questão de gasto, mas pensem o seguinte, a gente também não pode parar isso de vez, porque o mercado e a economia tem que acontecer justamente para poder ter arrecadação, para poder lá na frente as coisas voltarem nesse sentido, e estímulos serão dados, estão sendo dados, só que a gente também tem que ter esse cuidado porque são recursos limitados, né? A gente não está imprimindo dinheiro em Xerox, né? Muito escasso. E as linhas de crédito, como você mesmo disse, uma coisa foi o que se anunciou na mídia. Não, os bancos vão fomentar os créditos, mas na prática, não está sendo assim. Tanto na parte de refinanciamento, quanto na parte de novos dinheiros. Os bancos estão apertando, exigindo garantias, exigindo muitas amarrações. Não está simples assim, não. O dinheiro vai ficar difícil. Então é isso, Marcelo. Agradecer aí a você esse momento, e a mensagem que a gente deixa é justamente: há espaço, né? Há espaço para os profissionais, há espaço para os projetos e para as empresas pensarem também de forma, lógico, no seu dia a dia, está vendo a sua questão de sobrevivência, mas também pensar em alguns projetos de arrumar casa, que também é importante, que lá na frente vai ver essa demanda. Mais uma vez agradeço, desejo tudo de bom para você, para sua família. Vamos Obrigado, passar meu irmão. esse momento aí, no que precisar, conta com a gente. Conte comigo também e estamos juntos aí. Papo reto. Vamos Até lá. a próxima. Até a Um próxima. abraço. Obrigado. E quem tiver aí também, depois dessa divulgação, eu vou deixar aí a questão do site, a questão das redes sociais do escritório de Marcelo. Quem tiver aí dúvida, é um profissional aí Estou à altamente disposição. capacitado. Tá bom? Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Vamos em Abraço. frente.